Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil, hoje com a Nanete Neves, vamos falar um pouquinho de várias oficinas, né? Então vamos começar pela Vitamina Criativa e depois a gente vai falando de outros projetos, inclusive os que envolvem biografia, autobiografia, mas o Vitamina Criativa surgiu como? Conta pra gente. Olha, surgiu por sugestão dos alunos da oficina de biografia que eu dou, que depois a gente vai falar dela, né? Tava acabando a oficina e eu tinha assim na turma, sempre assim, metade da turma é jornalistas e metade são pessoas de outras profissões e tal. E quando eles começam a mexer com essa coisa, quando você vai ensinar biografia, você está ensinando texto no fundo, né? Então você começa a mexer com repertório, referências e dar exercícios, começa essa prontidão criativa, né? E aí tava chegando o final do curso e eles... Ai, Nanete, mas tá acabando o curso, a gente não quer separar essa turminha, a gente não quer separar de você. E daí que eu tive essa ideia, eu falei, ó, nem todo mundo viaja o verão todo, nem todo mundo viaja no verão. Então vamos arriscar, as escolas, assim, em geral não arriscam, né? Mas eu falei assim, vou arriscar, eu também não vou viajar esse verão, tô cheia de trabalho aí. E a gente chama de vitamina criativa porque acho que a criatividade precisa, assim, de um incentivo. Cada reunião é um tema diferente? Como cada você está trabalhando isso? Cada uma, por exemplo, eu vou pensar agora a próxima aula, a gente vai trabalhar primeiro assim, conselhos de grandes editores, assim, de como criar uma história ou como trabalhar com a criatividade. Então a gente vai assim de Altran Dourado a Ferreira Goulart, com depoimentos deles que saíram em livros ou em entrevistas e tal. Eu venho do jornalismo, e o jornalismo é técnico, texto técnico. Então eu brinco que eu escrevo um texto jornalístico no meio da feira. Mó barulho, né? A gente tá acostumado. Tá treinado pra isso, né? Claro. Fiz rádio, TV, jornal, fiz tudo, revista, tudo. Aí eu achava que meu caminho natural era fazer uma pós-graduação, mestrado. Aí fui lá pra USP, pra ECA, fui trabalhar com editoração e tal. Mas uma professora que eu fui pedir pra ela me orientar, e era um projeto de comunicação, né? Eu estava na ECA, afinal. Ela falava pra mim assim, punha a mão no meu braço e falava, vai pra letras. E eu achava que ela estava me rejeitando. Hoje eu entendo, acho que ela me sacou, que meu negócio era nas letras. Mas enfim, eu fiquei lá fazendo matérias como aluno ouvinte, aluno especial e tal. E é muito difícil, né? Assim, você cortar os meandros da USP quando você não foi uspiano. Eu não estudei na USP. Vai um tempo até você entender aquilo. É um universo, né? É um universo. E o meu projeto flácido, o projeto que eu estava fazendo era flácido. Eu estava estudando leitor pouco proficiente, como chegar no leitor pouco proficiente. Mas, não sei, acho que no fundo não era muito isso que eu queria. Nisso eu li no Publish News que ia ter uma oficina com um tal de Nelson de Oliveira. Na época eu não sabia nem quem era. E aí eu fui fazer essa oficina dele, que foram 6 meses. 6 meses, toda quinta-feira, eu lembro até hoje. No primeiro dia ele falou, todos vocês tragam um texto que vocês tenham feito. Aí eu olhei pra ele e falei, serve matéria para o Valor Econômico? Eu tava freelando nessa época. Ele, não, um texto de criação. Eu não tenho. Ele falou, não tem mesmo? Um conto, uma poesia? Eu falei, não tem, não me permitia. Aí ele, tá bom, então não traz nada. Mas aí conforme ele começou a dar exercícios, o pessoal da turma, a turminha, né, falava assim, fala a verdade, neném, você estava escondendo o jogo. Você tinha. Eu falei, juro que eu não tinha, gente. Tô começando a me soltar na ficção agora. E aí foi muito legal, porque no processo o Nelson, grande mestre meu, assim, provou pra mim que não só eu tinha o que dizer, como dizia bem, e tinha estilo. As pessoas reconheciam um texto meu, no gênero que fosse, não sei o quê. Aí aquilo me estimulou, aí eu fiz uma primeira pós-graduação em formação de escritor, e depois fiz outra em criação literária. Isso deu uma virada na minha vida depois dos 50, quando ela já estava toda encaminhada. E eu fui radical, assim, não sei se tu não precisaria ser tão radical quanto eu, mas eu parei com qualquer atividade jornalística e me joguei nisso. Uma das formas, enquanto eu ainda estava lá na USP, um trabalho que apareceu para mim foi como ghostwriter. Então eu comecei bem, comecei com o Paulo Altran, porque deu sorte, a gente já se conhecia, enfim, quando me indicaram ele aceitou, e eu já estava preparada para edição, né? E aí desde então não parei mais. Trabalhando como ghost,
para sobreviver, e é um trabalho que eu acho muito digno, dá para você fazer coisas bacanas. Eu digo assim, o gosto ele ajuda a tornar a realidade o livro que os outros têm na cabeça, ou os livros que eles para os quais eles foram convidados, para as editoras, e não sabem como fazer aquilo. Então, quando você trabalha como ghost, a maior parte dos trabalhos que você faz é de autobiografia, porque são grandes presidentes de corporações, são médicos, às vezes são livros mais pro didático, de métodos e tal. O maior desafio é conseguir a confiança, né, da pessoa. Se ele é vivo, então a maior dificuldade é a confiança dele, porque ele vai te fazer confidências. E quando a pessoa começa a falar de si, eu sempre falo isso para os alunos, ele vai ficando num estado de prontidão tão grande que ele sonha com isso. No começo, às vezes, ele fica meio reticente, mas aí ele vai entrando naquele processo. É terapêutico. Toda vez que você volta na tua vida e lembra de coisas... E hoje, às vezes, nesse processo de você lembrando coisas do passado, você começa a ligar fatos. São epifanias, às vezes, assim, que acontecem no meio do processo do livro. É muito gostoso. Agora, tem toda a dificuldade de você organizar a biografia. Eu estava lendo uma matéria onde vários biógrafos estavam falando, e a Regina Echeverria, que fez a Furacão Elis, né, da Elis Regina, ela diz assim, a maior dificuldade é organizar a cronologia, porque a partir do momento que se organiza ela, você pode até alterá-la na hora da edição, mas você tem que ter um fio condutor, né? O fio da vida da pessoa, né, na tua frente. É muito gostoso, como diz a Clarice Lispector, como é que é? Existe um livro dentro de cada um de nós. Não existem mais editores nas editoras. Lê do engano quem acha que ainda existe aquele velho editor que senta com você e te orienta. Não tem mais. Então você tem que chegar com um livro bom, pronto e bom. Então, vamos aprender a editar então, né? Vamos aprender a trabalhar o texto, todo o texto tem que ter véus, né, de entendimento. Cada leitor vai tirar um ou mais véus, de acordo com o seu repertório, e vai construir a narrativa junto, né? O leitor é coautor, mas a gente tem que dar isso tudo. Então é trabalhar texto. Você pode dizer a mesma coisa de um jeito simples, e cheio de lugar comum. E você pode dizer a mesma coisa de um jeito mais bonito, mais trabalhado, mais elegante, né? Ficção científica eu apanhei. O primeiro... Fazia parte do teu universo? Não. Eu li ficção científica quando era mais nova, tá? Mas nunca foi o meu coisa de interesse. Quando o Nelson me convidou para o primeiro, que era o portal Fundação, nossa, eu sofri. Eu sofri porque acho que faltava repertório. Não é que faltava repertório, eu até li alguma coisa, vi alguns filmes e tal, mas faltava aquilo que caracteriza você ser bom em alguma coisa, que é ler como escritor. Eu fiquei em pânico, fiz um, joguei fora, fiz dois, joguei fora, fiz três. E eu falei, gente, aí eu liguei pro Nelson, falei, Nelson, eu sou um blefe, não vou conseguir. Até quando que eu tenho que te dizer quando que eu vou desistir? Aí ele foi lindo, ele falou, calma, você vai conseguir. Relaxa que você gosta, que você consegue. E tenta se divertir fazendo, não sofre não. Aquilo parece que me acalmou. Aí, por acaso, conversando com aquele meu amigo, ele estava indo viajar, e eu comentei com ele, em meia hora na Livraria Cultura. Eu saí correndo meia hora lá na Livraria Cultura, ele me levou no setor de ficção científica e me mostrou muita coisa que tinha lá. E aí ele falou assim, eu acho, ele falou, conhecendo as coisas que você escreve, e ele, depois aí fui descobrir, até então ele não tinha me contado, que ele cresceu lendo ficção científica, ele conhecia tudo. E aí ele pegou e falou, eu sinto o teu estilo muito mais pro Ray Bradbury, que eu nunca tinha lido. E aí eu comprei algumas coisas do Ray, trouxe pra casa, comecei a ler compulsivamente. Gostou? Eu me vi ali, assim, ele faz ficção científica com prosa poética. E hoje, quando você lê a ficção científica que se faz hoje, ela é mais científica. E eu não consigo ter essa coisa. É mais ciência e menos ficção. É. E aí eu não conseguia fazer isso, soava falso. E aí quando eu li o Ray Bradbury, eu falei, poxa, eu preciso mudar meu jeito de escrever. É só deixar a imaginação fluir. Aí o primeiro que eu fiz chamava O Insustentável Desenvolvimento do Ser,
foi um trocadilho com o trabalho lá do Milan Kundera, que eu pessoalmente que é o que eu gosto mais dos dois que eu fiz, mas e o outro que foi pro portal Fahrenheit, que chamava Aspieville. E esse surgiu porque um dia eu estava vendo um documentário na televisão e tinha um documentário sobre um menino que era hiperativo. E no final do documentário, que já me deixou assim de olho arrepiado, a mãe falou: "Ei, nós ainda nem falamos aqui do mal de Asperger que ele tem." Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mal de Asperger, fui procurar, fui pesquisar. Tem dificuldade de empatia, ele não olha para as pessoas, ele não sente dor, não sente alegria nem felicidade. Ele tem dificuldade de entender, fala o que vem na cabeça, porque não percebe que o que pode falar pode magoar o outro. E ele não tem essa compaixão, ele não tem empatia, que é o termo que eles usam, ele não tem empatia. Podem ser grandes profissionais, tem grandes músicos, tem... Agora, sempre são de difícil convívio social. Até com a mãe, tudo, ele não olha no olho. E ele sabe, em geral, quem tem o Asperger, em geral é homens, 90% são homens. E, em geral, quando se dedicam a um assunto, eles se dedicam muito. Tanto que, se você convida um deles para ir numa festa, primeiro que ele não gosta de ir, mas se ele for, ele vai ficar... Ele pega a primeira vítima e começa a falar daquilo loucamente, sozinho, porque ele sabe muito. Aí eu criei um conto que se chama Aspieville, porque os Asperger nos Estados Unidos carinhosamente são chamados de Aspies. Uma viagem minha que no futuro as companhias farmacêuticas poderão... é um conto que se passa no tempo que a partir de 1900 eles começam a selecionar crianças pobres em diversos cantos do mundo para estudá-las, e não como se imagina para combater a doença, mas para produzir Asperger. Uma criança Aspies, né? Produzir novos Aspies e colocá-los num satélite onde eles têm produção absoluta, né? Eu fui o primeiro repórter no mundo a entrevistar o Carlos Drummond de Andrade. Isso quando eu era foca, começando no jornalismo. E como é que foi essa situação? Foi um sorteio no jornal que eu trabalhava. O jornal era o Shopping News, não sei se você lembra. Lembro, Shopping News. Quando ele ia fazer 75 anos, tiveram a ideia, vamos mandar um repórter para o Rio para fazer alguma matéria. Todo mundo sabia que ele não dava entrevista, mas vamos mandar um jornalista para lá, um repórter. E aí eu fui para o Rio, sem nunca ter andado de avião. Era uma menina da moca, assim, eu nunca tinha andado de avião, eu não conhecia o Rio de Janeiro, não tinha amigo lá, nada. Eu já era casadinha, eu casei muito cedo. E aí, uma amiga minha, que depois acabou virando minha comadre, ninguém sabia como me ajudar. E aí essa comadre amiga minha, que depois virou comadre, falou: "Olha, eu conheço o Zé Lozeiro lá no Rio, tinha sido chefe de reportagem dela no Diário do Grande ABC." E aí eu liguei pro Zé Lozeiro, ele daquele jeito nordestino: "Venha, você não vai conseguir falar com ele, mas venha." Lá fui eu pra casa dele. Chegou lá, ele esquece, ele não vai te atender, ele não fala com ninguém, ele nunca deu entrevista, ele atende telefone com voz de mulher, ele não fala com as pessoas, ele é antissocial. Aí, mas ele falou que eu posso te ajudar, te dar telefone de 5 pessoas que conheçam ele. Eu falei: "Já ajuda." E ele me deu o telefone só do Afonso Roma de Santana, Antônio Ruais, Nélida Pinhon, assim, me deu 5 nomes assim. E aí, cada um desses foi me dando outro, e eu fui cercando. Acho que o Drummond começou a ouvir que tinha uma pentelinha atrás dele lá, não é possível. Que eu fiquei ali de quarta a sábado. Mas quando chegou na sexta, eu arrisquei deixar um bilhetinho na casa dele. E aí essa história é engraçada, que eu me enfiei no elevador quando o porteiro não estava olhando, foi uma coisa muito louca. E aí deixei um bilhetinho dizendo: "Ó, se você puder me atender, pra mim vai ser muito importante. Se não, daria pra você responder essas perguntinhas? Te ligo daqui meia hora." Você mandou isso por escrito? Por escrito, que aí já tinha ensinado que ele não gostava que chamasse de Drummond, que ele queria que chamasse Carlos. Aí todo mundo que era amigo dele já tinha me dado uma dica. Aí eu arrisquei. Dali 15 minutos eu liguei do orelhão dela, usava o orelhão nela. Liguei pra ele atendeu, com voz de Drummond, não com voz de mulher. E eu falei: "E aí, olha, quem tá falando aqui é a Nanete e tal, você lê meu bilhete?" Li. "Você poderia me receber? Pode ser amanhã às 10. Eu falei: "Claro, combinado." Saí correndo e comprei uma sandália, de tão feliz que eu fiquei.
E essa história eu contei, o Edson Cruz, do site Muzahara, um dia eu contei isso pra ele. Eu sempre fui muito discreta com relação a isso, nunca contei. Pra mim, na época saiu até matéria sobre mim, na Isto É, assim, a foca que conseguiu, que quebrou o cerco. Ninguém conseguiu. Veja, tava todo mundo no Rio atrás dele e ninguém conseguiu. E aí, depois disso, ele deu algumas entrevistinhas, aí ele já ficou mais engraçadinho, mas até então, ele nunca tinha dado. E aí, um dia eu comentei com o Edson Cruz, no meio da balada literária, a gente saiu pra tomar uma cerveja, eu comentei com ele. Aí ele falou, você não quer fazer uma matéria? Quando ele ia lançar o Muzahara, ele falou, você não quer fazer uma matéria e contar esse caso? E eu contei esse caso. Saiu agora em janeiro, quando foi lançado o Muzahara. Deu tanta repercussão, mas tanta repercussão, que todo mundo começou a me cobrar fazer um livro. O próprio Edson falou, né, você tem um livro na mão, você tem consciência disso. Você já é uma aula de jornalismo isso, né? E de literatura também, né? Porque tem muita coisa interessante. Então estou nesse livro. Não tem produção. Já saiu o primeiro copião, já estou limpando, já vou estar mostrando para a editora. Ah, que bom. E então... já tem editora mais ou menos interessada, então eu só tenho que, eu quero mostrar inteiro já. Então esse livro, se Deus quiser, sai logo. Aí você volta aqui no programa também, né? Para falar especificamente dessa história, né? Que é uma história muito fascinante. Muito gostou pra mim, nossa, foi como pessoa, como jornalista e agora como escritora. Foi uma coisa incrível. Tem uma poesia que ele fez pra mim, que eu fiquei trocando correspondência com ele muito tempo. Com ele e com o Ruais, olha que bonitinho os dois. Tá bem acompanhada, né? Tava bem acompanhada, os dois já não estão mais aqui, né? Mas foram muito bonitinhos, assim. Então agora que me fala, você não pode esconder essa história, tá na hora de contar, né? Então, tô fazendo isso. Para terminar, eu queria que você deixasse então um contato seu para quem se interessou em alguma das oficinas. Tá, então nós temos essa questão da vitamina criativa, temos oficina de biografia, de autobiografia, isso, e tem para conversar com você, que é sempre uma delícia. Que delícia. Ó, então é o seguinte, quem tiver interessado em biografias, assim, um chama Oficina de Biografias e Ghostwriting e a outra de autobiografia. Esses aí são dados na www.oficinadeescritacriativa.com.br. E é só ligar lá ou entrar no site, tem todas as informações. E quem tiver interessado nesse curso de verão só de criação literária e tal, pode entrar no meu blog, na NetBlog, na net com TENANETE blog.wordpress.com. E na net tem um T só. Teresa E de elefante. Perfeito, Nath, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Espero que você volte, né? Amém. Quando sair esse livro do Drummond, né, vai ser um prazer, que aí você vai contar isso com detalhes pra gente, né? Que delícia. Que é uma maravilha. Eu venho com todo prazer. Até o próximo encontro, então. Obrigado. Até, gente.